No início do mês, o governo anunciou a intenção de contratar 6 mil médicos de Cuba, além de profissionais de Portugal e da Espanha, para trabalhar aqui no Brasil. Alguns estudantes brasileiros não estão contentes com essa situação. Eles temem que esses médicos venham ao Brasil sem terem feito uma prova chamada Revalida. É um exame nacional que reconhece diplomas estrangeiros de medicina. Por causa disso, amanhã vai ter uma manifestação em Blumenau, que também acontece em outras cidades do país, onde existe o curso de medicina. Para conversar sobre o assunto, a gente recebe aqui o presidente do Centro Acadêmico de Medicina de Blumenau, ou a presidente, Daniela Battaglini, ou Battaglini, né, como você mesmo disse, e também o clínico geral, Carlos Seara Filho, que faz parte do diretório, da diretoria do Sindicato dos Médicos de Blumenau. Boa tarde. Podemos começar com você, Carlos, se me permite. Boa tarde. Obrigado pela presença. O Ministério da Saúde estima 1,8 médicos por 1.000 habitantes no Brasil. Mesmo assim, há uma carência em algumas áreas e algumas especialidades. Isso poderia justificar a vinda de médicos estrangeiros. A manifestação que vai acontecer não é contra isso, exatamente, é? Exatamente, Walter. Nós não somos contra a vinda de médicos para o Brasil. O que nós estamos alertando a população é que o próprio governo, em 2010, para organizar a entrada de profissionais no Brasil, criou uma avaliação chamada Revalida. Isso não foi os médicos que criaram, foi o próprio governo. E 3 anos depois, o governo está mudando a regra. Por quê? Está isentando do Revalida? Exatamente. Quer que entre sem fazer nenhuma avaliação. Isso não existe em nenhum país do mundo, pelo menos organizado. Tá? Porque tem 2 fatores. Primeiro, por que esse médico brasileiro ou estrangeiro que está no estrangeiro não quer fazer essa prova? Se ele é bom profissional, se ele está qualificado, é simplesmente uma confirmação de que ele é um bom profissional. Sim. Segundo, não é 6 mil médicos que vão fazer a mudança no sistema. Porque o problema não está no médico, está no sistema. E é isso que não está sendo passado para a população. Vou te dar um exemplo bem claro. Em 1970, quando o Brasil foi tricampeão mundial de futebol, tinha uma música que dizia 90 milhões em ação para frente Brasil. De lá para cá nós passamos para 200 milhões, 110% de aumento da população. E a população médica aumentou 557%. Então não é falta de médico. Não é falta de médico, é óbvio que não é falta de médico. Por que o médico brasileiro não está querendo ir para o interior? Foi consultado os acadêmicos de medicina do Brasil, das 197 escolas, se eles não querem ir para o interior? Porque o maior prejudicado, entre aspas, vão ser eles e a própria população. Porque nós que já estamos formados, já estamos radicados, dificilmente vamos mudar de ambiente. Agora, eles que vão se formar, ninguém perguntou. Por isso que eles estão fazendo principalmente um movimento. Porque eles também não foram consultados se realmente vão querer ir para o interior ou não. Então, deixa eu fazer a pergunta para você. Você sabe, sendo estudante de medicina, entre seus colegas, vocês devem conversar sobre isso, o porquê, na tua opinião, Daniela, que a pediatria tem tão poucos candidatos, há uma carência gritante nessa área? É um assunto bem complexo, porque envolve vários fatores. Um deles, eu acho que é a questão de vocação. Tem que ter vocação para atuar na pediatria. Um outro fator também é que é dedicação exclusiva. Então, 24 horas por dia você é um pediatra que pode receber chamada de mãe, de pai, querendo saber do seu filho. Então, é uma coisa de vocação mesmo. Mas isso já tem mudado um pouco da pediatria, porque, por exemplo, na minha sala de 40 alunos, 5 querem fazer pediatria. Mas é pouco, né, em relação a 40? Mas dentre todas as outras especialidades, é um número bastante grande, porque nós temos muitas especialidades. E nós temos até uma liga de pediatria na FURB, então a pediatria está mudando um pouco, assim, acho que já está passando um pouco essa carência, daqui uns anos vai começar a ter mais pediatras novamente. A manifestação que vai acontecer, qual o percurso? Me fala um pouquinho dela. A gente vai se encontrar às 8h30 na FURB, no Campus 1, embaixo da passarela do Antônio da Veiga, vai passar pela Praça do Estudante, seguir pela 7 de setembro e até chegar à Igreja Matriz, onde a gente vai se concentrar para protestar pela manutenção do Revalida. Você, como estudante, você iria para o interior do Piauí? Então, eu sou do Mato Grosso, eu não sou de Blumenau, eu pretendo voltar para o Mato Grosso, só que, por exemplo, no meu estado e em outros vários do Brasil, a gente vê essa carência mesmo no interior, só que não é um problema de falta de médico, como a gente já sabe, é falta de saúde no geral, não falta só médico, falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem, falta uma equipe de saúde completa, falta investimento, não tem condições de trabalho.
falta medicamento para a população, falta exame básico, que não são exames caros, tipo ressonância, que aqui em Blumenau demora, por exemplo, 1 ano e é um centro grande. São exames de sangue, de raio-x, que faltam nesse interior. Então, quando o governo diz que falta médico, falta saúde. Na verdade, a saúde está faltando. Falta saúde. Doutor Carlos, bem rapidinho. O nó da questão está no revalida, na exigência ou não do revalida. É isso? O principal é isto, mas o maior problema é o que ela acabou de colocar, Walter. Falta Não saúde. Não adianta trazer médicos, por mais capacitados que eles sejam, se não tiver estrutura. Vocês aqui dão um exemplo, se vocês não tiverem uma estrutura aqui, vocês não entram no mar adequadamente. Por que nós médicos temos que ir para uma região que não tem uma condição adequada pelo que nós estudamos, certo? Não é perspectiva a curto prazo disso. E uma outra coisa que vem por trás, Walter, é assim, ó, por que o governo não incentiva e faz a carreira de Estado para médico? Se tem para juiz, tem para promotor... É tem uma boa pergunta para nós deixarmos no ar. A gente Exatamente. volta a falar desse assunto em outra ocasião. Exatamente. Obrigado pela presença, obrigado, Daniela. De nada. Sorte. Uma bela manifestação para vocês. Obrigada.